pessoal, vamos chegar, pode estacionar que na garagem tá no ar. Quando se fala de chorinho no Espírito Santo. E desde 2003 não vem aqui na garagem. Para matar a saudade, mais uma vez com a gente, o grupo Carne de Gato. Ei, tudo bom com vocês? Tudo jóia. Gostaria que vocês se apresentassem para a galera de casa saber quem é quem. Bem, eu sou o Sérgio, temos aqui no centro o Alexandre e na extremidade da baixaria, o Nelson. É isso aí. E vocês são todos professores de música, né? Como é que é esse trabalho? Explica um pouquinho pra gente, Nelson. É difícil, mas conseguir. Bom, a gente concilia, nós já, na realidade, já fazemos esse trabalho há muito tempo. Então, pra gente já é natural, a gente faz ao mesmo tempo que atua na área acadêmica, faz essa pesquisa de música e se diverte tocando com choro, que é a coisa que a gente gosta mais. E, Nelson, você fez uma dissertação sobre o impacto da mídia na cultura popular. Explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho dessa dissertação para a gente. Na verdade, eu comecei pensando em fazer alguma coisa ligado à cultura de Vitória. Então, a gente começou com aquele trabalho de congos, eu estudei bastante as bandas de congos, as músicas, que é o meu objeto de interesse. E pesquisei bastante as músicas, bandas de congo, principalmente da Serra, de onde que eu tirei. E depois eu fiz essa comparação. Eu peguei o que se está rolando, que é um estudo ao mesmo tempo moderno, mas é uma coisa polêmica, que é o impacto da mídia sobre... Então eu desenvolvi o trabalho em cima dessas duas coisas. O Sérgio, ele terminou a gestão como diretor da Regional Sudeste da Associação Brasileira de Educação Musical, né? Como é que foi esse trabalho para você?
Olha, a Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, ela foi fundada em 91. E desde então ela vem promovendo atividades que possam reintegrar, né, a formação musical dentro da formação do ser humano, do cidadão, da pessoa que vai para a escola normalmente, ter um pouco dessa colaboração, né, desse aspecto artístico, no caso musical, dentro da pessoa que está crescendo, que está se formando. E ao chegar aqui no Espírito Santo, eu tive o prazer de ser convidado para fazer a direção da região Sudeste, né, que é uma região muito importante, Rio, São Paulo, né, Minas Gerais e o nosso querido Espírito Santo. Pela primeira vez nós tivemos o plano de liderar aqui essas atividades, destacando alguns efeitos, realizações, né? Foi um encontro que tivemos ano passado lá em Domingos Martins, no Festival Internacional. Agora também, no finalzinho da nossa gestão, nós conseguimos eleger o presidente da ISME, né, que é a International Society for Music Education. Quer dizer, nós temos agora um brasileiro, na verdade uma brasileira, uma professora gaúcha, fazendo a presidência da Associação Internacional. Então, tudo isso está botando o Brasil como das referências na parte da pesquisa em educação musical, no exercício da educação musical. Nós somos considerados lá fora como um país muito musical. E os estrangeiros perguntam: vem cá, como é que é a aula de música no país de você? Deve ser uma batucada, deve ser um ritmo swing para tudo quanto é lado, porque o povo brasileiro é super musical. Então a gente tem que contar um pouco a história e fazer esse resgate, agora tentar dentro das instituições de educação. O Alexandre, ele já foi integrante da Orquestra de Cordas do Rio de Janeiro, né? O que te fez vir para o Espírito Santo? Orquestra de Cordas Brasileiras foi uma proposta, assim, meados da década de 80, da utilização de instrumentos, assim, não sinfônicos, né? Como violão de 7 cordas, bandolins, cavaquinhos, viola caipira, percussão brasileira. Então, nós montamos uma estrutura com 14 músicos que subsistiu bastante tempo. Eu toquei apenas durante 3 anos, acho que 2 anos e meio. E foi uma experiência super importante, que a gente pegava um repertório sinfônico, né, e fazia arranjo para esse tipo de formação. Isso é viola caipira, violão de 6, 7, eram 4 bandolins, 2 cavaquinhos, era um grupo muito interessante. Na verdade, acho que a vinda para o Espírito Santo, para mim, tinha a ver com um projeto de vida, uma coisa que eu tenho medo, assim, na verdade, eu fico apreensivo com essa ideia de crescimento urbano, de desenvolvimentista, assim. Não fico tão maravilhado com essa ideia de crescimento, progresso, assim, porque é uma tristeza ver a minha lembrança do Rio de Janeiro no que o Rio se transformou. A minha preocupação é que, se a gente não tiver muito cuidado com essa noção de progresso, que eventualmente o Espírito Santo se transforme nessa situação. Então, eu saí em função da violência, dessa preocupação de não ter uma qualidade de vida legal, e encontrei isso. Já estou completando 14 anos que eu estou no Estado. Achei que a coisa já não está mais o que era quando eu vim para cá, mas ainda oferece uma qualidade de vida bastante mais interessante. Essa foi a minha ideia de sair do Rio de Janeiro. Apesar de trabalhos e tal, isso não era o fundamental para mim. Como é que vocês conciliam a música, a família, trabalho? Eu vejo com muita tranquilidade, porque desde que eu optei, fiz, né, a opção por música, eu nunca tive problemas, nem com os meus familiares, a partir de pais, nem a partir do momento que eu casei. Porque quando eu casei, constituí família, do mesmo jeito, eu casei com um artista também, então a gente leva tranquilamente, numa boa. A gente sabe que tem horas que a gente precisa estar junto, precisa estar em casa. Nós dois trabalhamos fora, quer dizer, a gente dá aula também, então passa o dia todo fora. E às vezes à noite a gente tem que tocar, mas tem que levar numa boa, e a gente lá, eu pelo menos levo tranquilamente, tiro de letra. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Toda a nossa vida já está voltada à questão musical há muitíssimo tempo, né? Se você perguntar para qualquer um de nós aqui, acho que desde sempre, né?
A gente nunca fez outra coisa. Se mandar fazer, talvez a gente fique meio assim, um pouco amuado, né? Então, o que eu sei fazer, o que eu sempre demonstrei, as pessoas que me conhecem e que nos conhecem sabem que na nossa situação de vida sempre foi a música. Então, na hora de constituir família, de ter filhos e lidar com essa realidade, a gente já vai para essa história com esse pensamento firmado. Então, de vez em quando, né, a gente tem umas ausências que a gente sai para tocar, mas a gente é bem doméstico, assim, e bem domesticado também. Bem, dizem lá, o pessoal, que eu levo a vida na flauta, né? Então, aquele ali leva a vida na flauta, mas, na realidade, o levar a vida já é uma arte, né? Você saber aproveitar, né, o vai e vem das nossas emoções, das nossas oportunidades que a gente tem. E, principalmente, se você está fazendo né, arte no Brasil, ainda é considerado um artigo de luxo, um artigo supérfluo, não tão valorizado como deveria ser, não tão respeitado e divulgado. Mas eu não tenho que reclamar, sinceramente. Em casa eu tenho uma família, minha esposa também é musicista, meus 2 filhos também estão tocando, eu estou até preparando uma peça conjunta com meu filho mais velho. E aqui eu consegui também, fui adotado aqui, né? Cheguei aqui meio que... uma família, né? Consegui uma família, considero tanto Nelson quanto Alexandre, como meus irmãos, assim, então... eu sou o irmão do meio, né? Ele é o irmão mais velho, o irmão mais novo. Então, quando eu quiser dar bronca, eu dou bronca no mais novo. E quando eu quiser uma ajuda, eu peço ajuda ao mais velho. Então, estou sempre... Estou brincando. A gente vai levando a vida como Deus quer e consente, como folha caída levada pela corrente. Olha só, que bonito! Vou aplaudir. E como vocês desenvolveram esse gosto pelo choro? Cada um tem a sua história, de certa maneira. Bom, eu nasci numa região, num bairro, precisamente do Rio de Janeiro, um bairro de imigrantes portugueses, né? E eu não sei dizer exatamente o porquê, mas, coincidentemente, na minha infância, eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas tocando na rua. E esses instrumentos diferentes, de certa maneira, bandolim, um instrumento que eu conheço desde criança, violão, tenor, clarinete, flauta, saxofone. Eu morava numa rua que havia um bar chamado Santa Terezinha, e as pessoas se encontravam lá sábado, assim, mais ou menos, hora do almoço. Então, me lembro que eu tinha aí uns 12 anos, eu voltava do colégio, tinha aula sábado, aula de educação física, coisa mais esquisita. Quando eu voltava da aula, eu via aquele grupo de 20 pessoas e uma sonzeira assim que eu fui me apaixonando e fui saber que aquilo era choro, né? Aqueles estilos de música, aquela coisa tão floreada, e eram muitos músicos, e muitos músicos profissionais, né? Então, nessa etapa da minha vida, eu conheci o Copinha, Abel Ferreira, conheci assim. Eu estava lá perto deles, não tinha coragem jamais para perguntar nada, mas a gente, todo sábado, durante um período da minha vida, assim, mais de uns 2 anos, assim, até eu resolver pegar um instrumento e começar a fazer som e tal, mas completamente influenciado por essa experiência aí, né? E desde então, né, a gente não larga disso. Não sei se fica meio chato dizer há quanto tempo, que a gente fica dizendo a nossa idade aí também não é muito legal. Assim, mais de 30 anos, com certeza. Bem mais. Vai lá. Não, vai lá. Bom, na minha experiência, eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Então, e sou o 5º na jogada, então isso aí ajudou bastante, porque lá em casa a gente ouvia muita música, e como eu tinha alguns irmãos mais velhos que já gostavam de música clássica, outros de rock, e meu pai ouvia músicas, cancioneiros, todos aqueles negócios todos, né? Então a gente foi acostumando a ouvir música, eu ouvia um pouco de tudo. E tive por sorte também ter na vizinhança uma escola de música e ter um professor de música.
E aí eu comecei a estudar logo música. Então a gente começa a se interessar por tudo, né? Tenta fazer, acha no violão, quer pegar as melhores coisas, então começa a estudar a música. E particularmente quando eu me formei, que eu fui para o Rio, quando eu fui estudar, fazer faculdade, encontrei com o Alexandre, que era fominha, por isso. O Alexandre é um cara mais fominho, mais que estuda isso. Agora eu estava falando aqui que eu nunca vi ninguém igual o Alexandre, que ele anda sempre na bolsa, na pasta dele, anda com livro de choro e com disco de choro. Então essa influência, nós começamos a andar junto no Rio, tocamos juntos, né, criamos alguma coisa, e aí por influência a gente vai pegando. Essa foi uma das minhas influências. Isso, das minhas histórias. E você, Sérgio, como é que foi? Olha, começando com uma frase do grande bandolinista paulista Isaías, aliás, uma frase não, o título de um disco dele, Quem não chora não ama, né? Então eu acho que o choro vem assim de uma representatividade das nossas emoções, né? Villa-Lobos falava que o chorinho é a alma brasileira, né? Inclusive escreveu os choros em forma sinfônica. Mas a minha história com o choro foi... Eu também nasci no Rio de Janeiro, né? Fui nascido e criado lá. Mas, porém, nasci na Zona Norte, no Rio Comprido, mas cresci na Zona Sul. Copacabana, depois fui para o Leblon, onde eu passei, sei lá, mais de 2 décadas. E lá o choro chegava um pouco modificado. Nós tínhamos, na época, a influência do jazz chegando, né? Na Zona Sul. Eu tive a oportunidade de tocar em alguns artistas, né? Onde a improvisação era muito... requerida, né? Era legal você chegar lá e improvisar, coisa e tal. E aí ganhei uma bolsa para terminar meus estudos fora do Brasil. E, por incrível que pareça, foi fora do Brasil que eu redescobri o choro. E hoje em dia eu considero o choro como a música do futuro. Embora a gente já tenha mais de um século, né, existência, eu acho que o choro ainda não foi descoberto. É como as minas. Uma mina de ouro, uma mina de pedras preciosas, está lá escondidinha, só para os poucos saborearem. Qualquer dia ele vai reluzir, né, perante ao mundo. Então mostra pra gente mais um pouquinho do choro, para ele poder ser descoberto. Tocar então qual? Tá. A gente pode falar um pouco das músicas que a gente tocou? Pode falar. Então, a primeira música que a gente tocou, na verdade, é uma polca, chamada Flausina, de um autor chamado Pedro Galdino, né? Da banda do Corpo de Bombeiros, também do Rio de Janeiro. Cujo maestro é o Anacleto de Medeiros, né? Então, a polca foi a primeira manifestação que chegou aqui e os músicos começaram a criar o formato do choro. Depois da polca veio o tango brasileiro, que é uma mistura de machixe, que a gente vai fazer aqui, o tango brasileiro do Ernesto Nazaré. Não tem semelhança nenhuma com o tango argentino, a não ser a nomenclatura. Exatamente. Nome, mas são estruturas completamente Depois a gente diferentes. pode desenvolver mais a similaridade da polca, do machixe, do tango, do choro, de todos esses gêneros musicais. Então vai aqui o Odeon, do Nazaré.
A vida é um hospital onde quase tudo falta. Por isso A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. É isso aí, estamos de volta na garagem com Carne de Gato e vocês já estão com 9 anos de carreira, né? Por que vocês ainda não lançaram CD? Bem, eu vou responder essa. É porque esperou-se até o ano 9, né? Vamos esperar até o 10, porque no 10 arredonda. E aí a gente faz aí. Tô brincando. A gente chegou a gravar um CD ao vivo, uns 2 anos atrás, né? No Circuito Cultural Banco do Brasil. Porém, foi uma tiragem doméstica e se esgotou rapidinho, né? A gente está com planos de fazer um CD. Estamos esperando o Mecenas, Mecenas para nos financiar. E estamos querendo agora, né, inscrever em alguns projetos, né? Isso. Para poder fazer uma captação de recursos, para se concretizar, realizar. A gente gosta de tocar, né? Se junta para tocar, aí acaba gastando o tempo tocando. Quando vê, já passou um dia, já passou a década, já passou, e a gente continua tocando. Que bom! Como é para vocês o processo de composição da música? Fala aí, Alexandre.
Não, eu acho que isso aí tem particularidades, né? Digamos assim, eu acho que quando comecei a pensar em colocar alguma ideia em forma de som, isso era completamente voltado para a perspectiva, digamos, do sentimento ou das emoções. No passar do tempo, né, na medida que a gente vai, de certa maneira, apurando um pouco o nosso senso estético, um pouco do domínio da forma também, aí tem um aspecto, assim, digamos, da pesquisa, né, da coisa de querer apurar aquilo que você foi criando e, na verdade, quando eu penso em fazer alguma coisa, é muito da recriação. Recriação. Refazer constantemente aquela ideia e tal. Bom, para mim funciona assim, eu pego um tema e vou abrindo ele indefinidamente, até que uma daquelas formas lá, não, isso aqui tem uma cara de música que me agrada mais do que aquela outra. Não sei, mas acho que isso aí tem, cada um vai falar uma coisa, acredito eu. Sérgio mesmo é que é o compositor do grupo, assim, efetivo, pra gente aí, Sérgio. ativo mesmo, né, propriamente dito. Mas todos compõem. Nelson também já faturou alguns festivais aqui no estado, Olha só. música erudita, já foi muito gravado com peças solo para violão. Agora, nós aqui no Carne de Gato tocamos mais as peças do Sérgio. Então, e aí, fale um pouco da sua prática de compositor. Já que não, na verdade foi o seguinte, a gente planejou uma viagem, né? Eu botei mó pilha nos caras aí, não vou viajar para não, acertei tudo. Aí na última hora apareceu um outro compromisso profissional e eu me vi na decisão, né, assim, entre a cruz e a espada, né? Se fica o bicho come, se voa o bicho... Entre o caldeirão e o bicho pega. Não, deixa eu contar a história que, na realidade, ele faltou com a gente e aí ficou com muita saudade. E se pode olhar ali a música que ele fez em homenagem ao Carne de Gato e escreveu em homenagem a nós, nominalmente. Olha ele só. Ficou com a dívida conosco, né, gente? Ele faltou com vocês, mas fez uma música, né? Saudade, mas vocês ganharam uma música. Fazendo uma composição aí. Eu fiquei sem palavras, na realidade, diante do fato, e aí acabei me expressando com som. E quando eles voltaram, enfim, apresentei a música para eles, e a gente vem tocando, né? Já tem alguns meses. A gente nunca chegou assim para parar ainda, né? Para dar uma arranjada nela, coisa e tal, olhar ela com mais calma. Porque, como o Alexandre falou, o repertório de choro é vastíssimo. Então, a gente está sempre descobrindo músicas que a gente não conhecia. Volta e meia também, aqui em Vitória é muito curioso. Volta e meia, né, constantemente, está sempre aparecendo um especialista em choro. Outro dia veio um rapaz que tem uma posada lá em Ilha Grande, Angra dos Reis. Ele pediu umas músicas, uma música sinfônica, inclusive, de um estudo sinfônico, um estudo virtuoso do Pixinguinha, né? Eu falei, poxa, como é que esse cara conhece? Tem um casal também de Santo Antônio de Pádua. Esses, então, são especialistas. Uma vez eu estava falando lá sobre Patap Silva, eles me corrigiram, me ajudaram. Então, o público também pede da gente, né, choros que às vezes a gente não sabe, não está na nossa lista, mas a gente vai lá, faz a pesquisa, volta. Então, é infindável, né? E muitos músicos e compositores, eles contribuíram para que o chorinho se tornasse um gênero, né? Nelson, fala pra gente, quem são os maiores compositores, assim, do choro para você? Ou quem são, né? Tem uma base assim, que a gente pode apontar, porque todo compositor de choro, assim, se você pegar uma lista, é fogo. Você vai cantando as músicas, você vai achando que é melhor. Mas a gente tem o Pixinguinha, que a gente não pode deixar, porque é um cara genial, que eu considero assim, um dos maiores. Jacó do Bandolim e o Valdir Azevedo, que eu acho que, por final, acho que esses três formaram, pelo menos, a coisa mais conhecida, né? Mas tem os outros. O Alexandre pode falar aqui melhor, eu vou passar para o Alexandre. Galera aí para trás, sensacional. Professor do Pixinguinha e por aí vai. Pixinguinha é até a dica de hoje na garagem, né? Não, eu acho que talvez os principais
modeladores, né? Tenha sido, provavelmente, eu acredito que o Pixinguinha e o Jacó, a nível, porque ambos foram... Pixinguinha até por questão histórica, pai dele músico, né, no período quase lá do Império, né? Então, os principais músicos que fundaram o gênero, o Pixinguinha teve o contato pessoal. Jacó, alguns deles, e era um pesquisador assim incansável, né? Jacó não viveu muito tempo, mas se dedicava assim integralmente à pesquisa musical. Então, ele levantou assim inúmeros nomes, preservou diversos nomes. Então, muita das coisas que chegaram a gente vieram através dessas, talvez, duas personalidades. Agora, em termos de executantes, músicos, compositores para piano, para todos os instrumentos solo, né, violão, né, é uma infinidade, né? Sem contar que os compositores de música erudita no Brasil se debruçaram sobre isso, né? Então a gente tem desde as modinhas lá do Carlos Gomes, né? O Henrique Alves de Mesquita, que foi um dos primeiros compositores que chegaram ao gênero e fez música erudita. Isso já lá nos idos de 1800. E depois, acho que principalmente Vila Lobos, todo músico, compositor erudito se debruçou sobre o gênero, né? Francisco agora, Mignone, Guerra Peixe, Radamés Inhatali. Esse ano nós temos o... esse ano foi o centenário desse grande compositor e arranjador, que deu assim uma roupagem quase toda a música popular brasileira, desde do final da década de 20, início da década de 30, até ele falecer na década de 80. Ele vestiu, assim, como arranjador, milhares de compositores, cantores, né? Então, e ele, como compositor de música instrumental, deu assim um vigor completamente renovado ao choro. Então, é um super músico brasileiro. Esse ano, por exemplo, eu já vi algumas comemorações, né? Acredito sempre um pouco discretas e aquém do devido, mas de qualquer maneira são válidas. Então, assim, é até difícil falar, fica uma coisa interminável, porque, de certa forma, todo dia eu descubro um compositor novo de choro. Pessoas novíssimas, né, de idade, meninos aí de 16 anos, já compondo em cima do gênero, porque se musicalizaram com isso. Então a gente fala, pô, isso não termina nunca, como o Sérgio falou, acho que é realmente cada vez mais a música do futuro, né? A gente já tem um choro internacional. No Japão, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, você tem conjuntos. No Japão, mais curiosamente, até já tem compositores de choro japoneses. Então é um negócio... Não sei onde é que isso vai parar, acho que não vai parar nunca. Né? Tomara. Você falou do jazz ali, e o choro é considerado jazz brasileiro, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é isso, o que vocês acham disso? Eu vou deixar o Sérgio mais uma vez falar. Você viu que ele treinou, isso aí é treinado, isso aí não é feito. Ele fica em casa o tempo todo lá com esse texto, até decorando. Né? Mas eu vou deixar o Sérgio, porque o Sérgio fala um negócio interessante do jazz, sobre o que você falou aí. Essa história do que o chorinho é o jazz brasileiro, porque o Brasil sempre tem como referência, como ícone, as coisas né, estrangeiras. O vinho francês, sei lá, o churrasco argentino, não sei, estou me vendo aqui algumas coisas que a gente sempre pensa. A televisão, né, agora o modelo digital é japonês, né? Então a gente sempre tem essa referência. Então o espírito do choro é a liberdade, é o improviso. Começou justamente por não ter músicos para executar a polca europeia, então leitores, então fez uma coisa improvisada. O choro é baseado no improviso, no diálogo constante, né? Um discurso musical interativo, onde a gente nunca toca, né, a mesma música da mesma maneira. A gente toca a música aqui, você pedir, vai ter que gravar de novo, a gente vai tocar ela diferente. Então, essa liberdade de improvisação é que associa ao jazz. Porém, contudo, todavia, entretanto, apesar de tudo, cronologicamente o choro veio antes. O choro nasceu por volta de 1870, ali, né? Na década de 70. Já o jazz não. O jazz foi lá para virada do século, 1900 e pouco. Então você não pode dizer
que o chorinho é o jazz brasileiro, porque o chorinho veio antes, né? Você pode dizer o quê? Que o jazz é o chorinho americano. É verdade. Aí tá certo, entendeu? Então, o choro não é o jazz brasileiro. O jazz que é o choro americano. Você falou que o choro é improviso. Vocês podiam, então, fazer uma palhinha e mostrar pra gente um pouquinho do que é o shot? Porque a gente não... Pra gente poder estar vendo como é que é. Tá. Então, vamos fazer aí uma do Anacleto de Medeiros, implorando. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais.
isso aí, estamos de volta na garagem, Carne de Gato. E agora a gente vai direto para o quadro de dicas com Leandra Barros. Vai daí, Lelê! Pelo grupo Piquinha, sítio da Casa Edson, Rio de Janeiro. Nossa indicação de hoje resgata um pouco da história da música brasileira no que ela tem de mais autêntico e sofisticado, o choro. Foi lançada pela Amy Odeon a coleção de 10 CDs intitulada Choro, Grandes Solistas, que ressuscita, por meio da tecnologia de masterização digital, obras originais de grandes nomes do choro, chamado carinhosamente de chorinho. Da coletânea resolvemos destacar Pixinguinha no quadro de dicas de hoje. O CD, em homenagem ao jovem Pixinguinha, traz gravações feitas entre 1919 e 1920. Era muito marcada pela influência do jazz. Tem 14 faixas, incluindo as primeiras gravações de clássicos do gênero, como Os 8 Batutas, Rosa, Lamentos e Carinhoso. Os CDs são dotados de um software de cópia controlada para evitar a pirataria. Tem todos uma unidade no seu projeto gráfico, o que indica a intenção da gravadora de incentivar o consumidor a comprar todos os 10 exemplares da coleção. Cada encarte traz uma historinha sobre o cantor ou grupo, a lista das músicas e seus autores respectivos, mas não há uma ficha técnica que traga informações sobre os intérpretes, arranjadores, produtores, local e a data da gravação. É uma pena, mas mesmo assim é uma série muito rica. Para você que curte apreciar essa forma rara da música brasileira, que reúne o popular e o sofisticado, fica a nossa dica. O CD com gravações originais do Jovem Pixinguinha, da série Choro, Grandes Solistas, da gravadora Amy Odeon. Vale a pena. Vai daí, Nath! É isso aí, Pixinguinha no quadro de dicas de hoje. E Alexandre, ele foi no Encontro Nacional de Choro, né? Pela Escola Portátil de Música. Como foi essa experiência para você? A Escola Portátil é um projeto que já acontece há pelo menos 4 anos, acho que o germe do projeto, com o músico Maurício Carrilho, sobrinho do Altamiro, personalidade do choro e da música brasileira, né? E Maurício montou com um grupo de professores, todos eles ligados ao gênero, um encontro anual, cuja proposta é ensinar, trocar experiências, né? Trabalhar em cima de conceito de choro, de composição, de arranjo, de técnica instrumental. Então lá tem vários tipos de oficina completamente voltadas para o gênero. Então, com instrumentos temos 7 cordas, 6 cordas, bandolim, cavaquinho, flauta, clarinete, saxofone. Esse ano já teve trombone, trompete. Eu participei, curiosamente, da oficina de voz, um choro cantado, digamos assim. Esse foi o primeiro ano. Nelson me acompanhou esse ano e um amigo teve um contratempo, o Sérgio não teve oportunidade de ir. Lamentou muito, terrivelmente, tristemente. E é o segundo ano que nós participamos. Até por curiosidade assim, de nomenclatura, a gente participou há 3 anos atrás, final de 2003, aqui teve um primeiro festival nacional de choro aqui em Vitória, né? A gente até hoje não sabe exatamente por que aconteceu em Vitória, mas para a gente foi uma alegria imensa, né? Fantástica, porque foram 4 dias com grupos do Brasil inteiro. Curiosamente, eu achei bastante mal divulgado, né? Um evento público, gratuito e, na verdade, se divulgou muito pouco. Mas, de qualquer maneira, encheu, lotou, né? Eu acho que os convites não foram bem a tempo, mas foi um evento fantástico, porque, digamos assim, se existe isso, se é que existe, eu estou falando a nata, talvez eu me arrependa de falar, porque, para mim, todos os músicos de choro são a nata, independente de quem começa ou quem está lá na frente. Mas, digamos assim, os grupos mais conceituados, que estão atuando há mais tempo, vieram para cá e fizeram maravilhas. A gente teve a honra fantástica, junto com o grupo também H2O aqui de Vitória, de participar desse encontro. Nós fomos convidados, os únicos 2 grupos daqui. Verdade. Mas como a gente está tendo o privilégio de estar tocando ininterruptamente, já tem 8 anos, né? Assim, 8 caminhando para 9, né? E aqui com o Sérgio já caminhando para o 4º ano, né? Com a felicidade nossa de tê-lo recebido junto, né? Como ele falou, aqui nós temos um sentido de irmandade. E a gente pretende, nós já tocamos no interior, e eu gostaria até
pensar em criar um projeto que a gente pudéssemos ir constantemente para outras cidades do interior, tocando como forma de projeto, de mostrando música. Nós fomos, ano passado, a Soretama, uma localidade bem na extremidade do estado, chamado Ponto Belo, e tocamos para crianças de escola primária e secundária, e ficamos absolutamente surpreendidos com a reação, né? Pessoas que muitas vezes realmente não sabiam nem o que era aquilo, nem o instrumento, muito menos o gênero, e foram bastante receptivos. Eu acho que isso é uma ideia nossa, de continuar fazendo projetos dessa natureza, assim, de certa maneira pedagógicos, né? Educativos, assim, a gente, já que era um pouco da nossa experiência profissional. Acho que eu respondi muito mais do que me perguntaram, mas tudo bem. Mas informação é sempre bom. Vocês participam também desde o começo do Carne de Gato, do Festival FEMUSQUIM, né? Qual a importância desse festival para o grupo? Olha, eu não digo só para o Carne de Gato, mas para todos os grupos e artistas capixaba, porque foi um espaço criado do nada, né? De repente alguém inventou, estou falando alguém inventou, que foi o Raimundo Oliveira, né, que é o responsável, o grande responsável, inventou e criou e abriu esse espaço. É um espaço fantástico, feito na rua, né? Um festival feito na rua. No começo, as pessoas iam lá espontaneamente, faziam suas apresentações, e lógico, tinham os convidados, nós sempre fomos convidados. Mas tinham as pessoas que iam espontaneamente fazer suas apresentações. Isso é legal, e atraiu um grande número, principalmente de jovens. Eu acho que por isso que deu mais certo, porque ia muita gente, muito estudante, muito jovem, e uma turma, né, que sempre está nesses movimentos aqui do Espírito Santo, aqui em Vitória. Então, eu acho que isso foi muito importante para o Carne de Gato, porque a gente dá um bom retorno de mídia, né? Porque é uma coisa que a gente sempre teve esse contato muito bom com o Raimundo tem um contato bom com a mídia, então a gente conseguiu muito. E, além disso, o contato com as outras pessoas, com os outros artistas, isso é sensacional, isso é muito bom. E dá até oportunidade para outras pessoas conhecerem também o choro, né? Como ele falou. Sim. E vocês participaram da abertura do recital do grande pianista Arthur Moreira Lima, né? Como é que foi isso para vocês? Como foi essa participação? Responde aí, Sérgio. Bem, o Arthur Moreira Lima, ele, de uma certa maneira, a gente estava falando de levar a música que o Carne de Gato tocou aqui no interior do estado, e ele desenvolveu uma proposta super interessante, né? Que ele colocou o piano de cauda num caminhão e está andando pelo interior. Não sei como ele consegue fazer com a estrada tão cheia de buraco, né? Mas depois o afinador de piano que se dá bem, ganha dobrado para poder consertar. Mas o Arthur Moreira Lima sempre foi um cara que teve uma visão muito, né, extensa, assim. Ele sempre buscou essa coisa de que não há barreira entre a música erudita e a música popular, a música dita erudita e a música dita popular. Não existe essa divisão. O povo, o apreciador, o amante da boa música vai receber de ouvidos abertos, né, se a gente pode dizer, toda aquela música que lhe toca o coração e lhe diz respeito. E nesse ponto o choro é muito interessante. O Arthur Moreira Lima desenvolveu um trabalho em cima das composições do Ernesto Nazaré. E o Ernesto Nazaré é justamente um exemplo disso. Ele é um compositor considerado muito erudito para os apreciadores da música popular e um compositor muito popular para os apreciadores da música erudita. Conclusão, tanto os eruditos quanto os populares acabam gostando dele, os que não são radicais. Tem aquele cara que é radical, né? Não, eu só ouço isso, né? Tirando esses radicalismos, o ouvinte, né, o apreciador musical que queira estar aberto a apreciar, né, essa música, vai ter a oportunidade de ver através do trabalho do Moreira Lima esses gêneros, né, tão bonitos. E nós tivemos a felicidade de abrir, foi lá na Praça Pública, né? Na Costa Pereira, foi super legal. Depois nós fomos lá no camarim com ele, conversamos um pouco sobre a importância da divulgação, porque de repente a música de boa qualidade, a música com mais peso,
né, formal, o peso assim das qualidades musicais, ela está ficando um pouco esquecida. Hoje em dia a gente está pegando muito essa música mais superficial e de repente as pessoas, os jovens, não têm acesso a um tipo de música. Hoje em dia tudo MP3, né, tudo abaixa não sei aonde, abaixa daqui. Então é legal a gente estar mostrando ao vivo, a cores, o que eu chamo da música orgânica, né? A música sem não geneticamente modificada, a música autêntica, como ela é. Sem conservantes. Sem conservantes. Então, fala pra gente um pouquinho dos projetos que vocês têm para frente. Como é que é o futuro do Carne de Gato? Como é que tá? Olha só, nós temos vários projetos. O Carne de Gato vive de projeto, aliás, todo mundo vive assim, né? Mas a gente tem esse projeto do disco que nós, né, já tentamos elaborar, já começamos algumas vezes, não deu, mas a gente pretende fazer. Surgiu a ideia do DVD ao vivo, né, que rola toda uma química diferente. A gente está pensando também em viajar. Você está falando do interior e pelo Brasil. A gente está pensando não só no Brasil, não. A gente está querendo dar uma volta. A gente sonha legal. Mas isso aí tem que ser feito com calma. Por isso que a gente, do jeito que a gente está pensando em elaborar o disco, a gente tem que fazer tudo com calma para as coisas correrem bem. Mas a gente tem bastante projetos. Legal. Fala pra gente, então, a agenda de shows, pra gente poder estar indo conferir. Vamos divulgar lá o nosso blog, né? Pode divulgar aí. Então, nós temos agora um blog feito pela Verônica, que é assistente aí profissional do... Carne de Gato, né? Querida Verônica, filha do Nelsinho, uma pessoa super legal. E ela desenvolveu um blog, né, que é grupocarnedegato.blogspot.com. Para os internautas, podem lá dar uma olhada em algumas informações. E tem lá, eu mesmo, quando quero saber quando é que eu vou tocar, eu acesso, vai lá, né? acesso lá para saber. É a agenda de shows do público e de vocês também, né? Pois é, nós temos quais são as apresentações. O e-mail também, o e-mail. O contato, podem passar também o contato. Nós temos que a feira do não sei das quantas, Feira do Verde. Tem a Feira da Cachaça, que vai acontecer no dia 29, próximo. Temos a Feira do Verde, que vai acontecer dia 12 de outubro. Os mais próximos. Todas as quintas. Acabamos de fazer o Filmskin, né? Acabamos de fazer o Filmskin. Todas as quintas no bar Balacobaco, que é o bar referência. Hoje é o bar que toca choro. De terça a sábado, ele toca choro. Sempre um grupo diferente. Nós, todas as quintas-feiras, estamos lá. Então, para quem quiser conferir, né? Quinta-feira no Balacobaco. E se quiser comunicar através de e-mail também, nós temos grupo Carne de Gato, gmail.com.br. Beleza. E o contato de telefone, vou dar aqui o 99827465. Quem quiser contratar o grupo, nós estamos precisando gravar o disco, hein? Por favor, contratem a gente. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Além de agradecer, a gente queria parabenizar vocês pela iniciativa de fazer esse tipo de programa, que é muito importante para a gente poder divulgar, né, o que acontece aqui. Nós três gostamos tanto do primeiro que foi super legal voltar aqui para rever. Né? O Sérgio é o segundo, dos mais coroas aqui, já é o terceiro da garagem. Olha, tá vendo? É isso aí. E a cada novidade que vocês tiverem, vão voltar. Vocês são sempre muito bem-vindos na garagem. Muito obrigado. E para você que quer mandar uma dica, é só mandar um e-mail para a gente, nagaragem@yahoo.com.br. É isso aí, vamos com mais um pouquinho de Carne de Gato. Até a próxima!